Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Eu vou lembrar vocês da importância de estarem assistindo esses vídeos, estarem fazendo as atividades, porque estamos já chegando na reta final do segundo bimestre. Por isso, estou gravando esse vídeo para fazer uma revisão em relação, à preparação das avaliações bimestrais, beleza? Eu espero que vocês possam estar assistindo esse vídeo para ajudar nos seus estudos, beleza? Como vocês podem ver, na geografia, revisão do segundo bimestre, sétimo ano, o primeiro slide vai falar justamente do processo de formação territorial do Brasil por meio dos fluxos econômicos e populacionais, que contribuíram, de forma, importante aí na formação socioeconômica e também territorial do nosso país. Então, logo de cara, quando os portugueses chegaram, antes, lembrando aqui, fizeram um tratado, de Tordesilhas, a qual cabia à Espanha explorar as terras para o oeste e cabia a Portugal explorar as terras para leste. E com relação a isso, com a chegada dos portugueses, as primeiras atividades, obviamente, a se desenvolver, não tão efetiva, mas foi a exploração do pau-brasil, como você pode ver, em relação à música, que o Brasil deu a cor para atingir de amor nossa folia, vermelho é vida. Então, a música trata, justamente de um período histórico e também da atividade econômica descrita ao longo da nossa história, que foi o início da colonização do Brasil, em volta logo aí de 1500, e a exploração do próprio pau-brasil. No segundo slide, ainda dentro desse tema sobre os fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, lembrando que essas atividades foram importantes tanto para promover um fluxo econômico e também a formação das atividades econômicas do nosso país e também a composição territorial. Logo, quando, os portugueses, posteriormente à atividade da exploração do pau-brasil, então a coroa portuguesa, a partir de 1530, vai iniciar o plantio da cana-de-açúcar, que marcou o início de uma ocupação mais efetiva da América. Lembre-se, mais efetiva da América portuguesa, iniciando aí a partir do século XVI, com o uso da mão de obra escrava, na produção canavieira, depois, a utilização de mão de obra escrava africanos, uma vez que os indígenas já tinham sido reduzidos. Então, nesse período, vai se desenvolver, essas primeiras atividades, a primeira, atividade voltada para a produção em grandes latifúndios, uso de mão de obra escrava, ou seja, uma monocultura, de plantios tropicais, principalmente, na porção litorânea do Brasil, e que vai surgir novos núcleos, os primeiros núcleos urbanos, e que vai favorecer justamente, que vai ser desenvolvido justamente na região nordeste do Brasil. Um tema também muito próximo, que é o aspecto da formação territorial do Brasil. Como vocês podem ver, havia, esse Tratado de Tordesilhas, como está mostrado aí no mapa, e quando Cabral desembarcou, em terras, ah, no território brasileiro, a coroa portuguesa até então não tinha muita preocupação. Porém, com o passar do tempo, exatamente em 1530, a coroa portuguesa criou-se as capitanias hereditárias, com a finalidade de fixar em terras brasileiras, justamente preocupada em perder essas terras para os países, outros países europeus concorrentes aí. Então, para efetivar essa ocupação, seria necessário o quê? Plantar, e plantar justamente a monocultura da cana-de-açúcar, correndo o risco de perder territórios tanto para a França ou para a Espanha, certo? Até mesmo para a Holanda. E aí, a primeira atividade econômica, então, iniciada a partir desse momento, vai ser justamente a monocultura da cana-de-açúcar, beleza? Outro aspecto importante, também dentro desse processo de formação territorial do Brasil, é outra atividade que teve grande importância, pós, a monocultura da cana-de-açúcar, que, lembrando que essas atividades foram importantes na formação territorial do Brasil no período colonial,
E como vocês podem ver, nesse mapa mostra já o processo de formação, né, ao longo da história do Brasil e também o processo de migração e da formação da diversidade étnico-cultural do nosso país, por causa dessas questões voltadas para as atividades que foram efetivadas aqui. E nesse mapa já vai ter aí como elemento, a partir, né, do final do século XVIII, uma atividade muito importante, que vai ser a mineração aí do ouro, né? Ou seja, a extração do ouro vai contribuir muito para o desenvolvimento e formação territorial do Brasil. Outro tema importante é a distribuição, né, territorial da população brasileira. Estamos já falando agora em relação à população do Brasil. Como o mapa mostra a diversidade de povoamento, como vocês podem ver, parte do território brasileiro, principalmente a região norte, encontra-se os chamados vazios demográficos, e grande parte da população está localizada na porção litorânea, né, a maior concentração populacional, principalmente na região sudeste. Como vocês podem lembrar aí, a relação entre população absoluta e população em tamanho do território, a gente chama isso de densidade demográfica. Lembre-se, o Brasil é um país populoso, mas não é um país povoado. Por quê? Se fosse povoado, ele teria que estar aqui todo manchado, né, pela cor vermelho mais escuro. Ou seja, a população teria que ocupar toda essa dimensão territorial do país. E, como vocês podem ver, existem os vazios demográficos, tá bom? Outro aspecto também sobre a população é a pirâmide etária do Brasil, que houve uma grande mudança ao longo do tempo. Obviamente, como vocês se lembram aí, né, a pirâmide etária é dividida em três partes, né, o topo, a parte intermediária e a base. Né? Quanto ao topo, ele começa a ficar mais largo, significa que está havendo uma mudança, né, na estrutura da população, a qual a população brasileira está cada vez ficando o quê? Mais envelhecida, né? Está havendo um envelhecimento ao longo dos anos. Outro tema é a regionalização do Brasil. Nós temos duas propostas de regionalização do nosso país. Temos outros. Como o país é um país muito grande, nós temos a primeira proposta aí, que é a do IBGE, que utiliza aí critérios, né, de regionalização do Brasil em relação às questões das semelhanças econômicas e os elementos naturais de cada região, de cada estado, e aí dividir o país em 5 regiões. E a última proposta é a de Pedro Pinchas Geiger, né, que tinha como critério utilizado aspectos socioeconômicos, e dividiu o Brasil em 3 grandes complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Né? Então, o critério que ele utilizou foi justamente, né, os aspectos socioeconômicos. Eu espero que tenha contribuído bastante para vocês. Abraços e até mais.